Oi, gente! Boa noite, tudo bom com vocês? Apareceu a Margarida, né? Desde o mês passado aqui. Tudo bem que hoje é dia 2, mas no mês passado apareci bastante, depois precisei ficar um tempinho recolhida. Entrei aqui uns 5 minutinhos antes pra testar a internet, pra falar com vocês, né? Pra ver se tá tudo certinho aqui, se estão me ouvindo, se eu preciso trocar a internet do Wi-Fi pro 4G, então vamos aqui me dando um feedback. Se você tá vendo essa live pela gravação, você pode passar o dedinho assim, que você pula esse falatório inicial. Eu sempre faço isso quando eu vou assistir a live de alguém gravada. E aí você já vai pro fato de pra hora que começa, né? Então daqui a uns 5 minutinhos a gente começa. Queria que alguém... Massa, obrigada, gente. Essa vai ser uma live diferente das lives de agosto. Quem acompanhou as lives de agosto? Fala aí pra mim se acompanhou, se não acompanhou, se tá aqui pela primeira vez. E uma das diferenças é que eu vou estar aqui olhando pra câmera, então dessa vez eu não tô gravando o curso. O curso já tá gravado, as coisas que eu coloquei extra também já tá gravada. E eu quero dar o máximo de atenção que eu conseguir aqui pra vocês, tá? Então, o que eu vou pedir pra vocês? Pra que vocês interajam. E quem tá vendo a live na gravação pode interagir também, tá? Então, pode responder a live, que eu quero saber o que vocês pensam sobre esse assunto. E vai ficar realmente muito mais interativo se vocês comentarem aqui no momento em que eu perguntar as coisas, tá? Então, opa, a Thalita tá aqui pela primeira vez, a Pri participou, o Félix participou, a Cris participou, massa! Então, muita gente já conhece aqui. Vamos falar hoje sobre fatores que sabotam o emagrecimento, fatores externos que sabotam o emagrecimento, né? Então vai ser bem bacana essa live, né? Então, dei uma organizada aqui nas coisas que a gente vai falar. Massa! Não vamos falar de proteína, Paulo. Suelen tá aqui pela primeira vez, a Nilde já participou, massa, muito legal saber aí. A Rita também pela primeira vez, nossa, tem muita gente aqui acompanhando pela primeira vez, esse horário também é novo aqui, eu tava fazendo as lives mais tarde, então vou ver como é que vai ficar a adesão, né, como é que fica melhor, se às 9 ou às 10, massa. Como fazer consultoria com você, manda um direct pra mim, pra gente conversar um pouco mais e saber se o seu caso é um dos que eu atendo. Muito legal, né? Então, vamos começar, né? Então, a gente vai falar sobre fatores que sabotam o processo de emagrecimento. E eu gosto muito desse assunto, eu tenho um carinho muito especial por esse assunto, porque... eu fui percebendo ele muito aos poucos, né? Então, para quem não sabe, eu sou nutricionista de formação, né? E na faculdade a gente aprende sobre como emagrecer corpos, né? Como fazer ali contagem de calorias, aprende sobre os alimentos, aprende a falar para as pessoas o que elas não devem comer, a falarem para as pessoas o que elas devem comer, aprendem a criticar a comida, aprende também a olhar para a comida, muitas vezes vilanizando a comida. E é claro que não é o objetivo da faculdade, só que muitas vezes as pessoas que estão ali são pessoas que já têm algum tipo de transtorno alimentar e que acabam pegando aquelas informações e distorcendo aquelas informações, né? Um dado alarmante fala que estudantes de nutrição e consequentemente formarão, né, em nutricionistas, são a terceira categoria que mais tem transtornos alimentares, só perde para modelos e bailarinas, né? Então a gente tem esse dado aí crucial. Então as informações elas vão sendo passadas meio distorcidas, a gente vai aprendendo, né? E depois parece que é uma corrida. Hoje uma nutricionista colocou uma pergunta no box que era assim, que ela estava fazendo as estratégias nutricionais, só que a paciente estava com pressa. E muitas vezes parece que ser nutricionista
e para ter sucesso como nutricionista, né, para conquistar o seu local, você precisa mostrar para as pessoas que você é a emagrecedora mais rápida, a emagrecedora mais eficiente e que você consegue fazer isso no menor tempo possível e da forma mais indolor possível, né? Então, é isso que é vendido e é isso que as pessoas têm comprado num loop infinito, né? Então, as promessas das dietas de 21 dias, seque não sei quantos quilos em tantos dias, estão aí. E aí agora, né, a gente começa realmente a entrar no assunto que tudo começa com uma insatisfação corporal. E essa insatisfação corporal, ela pode vir por diversos vias, né? Então, o que faz uma pessoa ser insatisfeita? Muitas vezes o ambiente familiar que ela viveu faz com que ela seja insatisfeita com a própria aparência. Muitas vezes por ver a mãe, geralmente a mãe, tá? Mas pode ser o pai também, ou pode ser a tia, qualquer pessoa que seja influente para aquela criança, reclamando do próprio corpo, fazendo dietas, fazendo processos ali, intervenções. Eu realmente acho que a próxima geração, a geração Enzo e Valentina, tá complicado, viu? A geração Enzo e Valentina tá realmente fadada a ter muitos problemas em relação à insatisfação corporal e à autoestima e problemas com alimentação, né? Porque nunca antes na história da humanidade se fez tanta dieta, se falou tanto em dieta, se falou tanto de emagrecimento e nunca as pessoas tiveram tanto problema. Então essa insatisfação ela pode vir de longa data, pode vir lá da sua infância, pode vir de coisas que você ouviu, pode vir da sua mãe te levando pro endócrino, da sua mãe escondendo comida de você, ou os seus pais falando que você não poderia comer, que doce era só em dia de festa. Então, essas relações com a comida e as relações com o corpo, elas vêm de longa data, né? E o que você chega nessa associação entre a insatisfação corporal e preciso mudar o meu corpo? Às vezes esse looping ele vai demorar um pouquinho, né? Entre a pessoa se sentir insatisfeita e ela de fato achar que isso é um problema que ela precisa resolver. Às vezes isso é só uma insegurança particular que não dá em nada. Só que aí quando ela entende que ela tem um problema e ela vai buscar resolver, ela vai buscar fazer o quê? Fechar a boca e entrar na academia, né? Que é a coisa que é mais divulgada por aí, que a fórmula do emagrecimento é você fazer uma restrição calórica, é você gastar menos, né? E aí algumas pessoas vão aprofundar mais, tem que gastar menos, mas tem que comer menos carboidrato. Não, tanto faz se você está comendo menos gordura ou menos carboidrato, o importante é estar comendo menos. E cada abordagem vai girar em torno de suas especificações, mas não muda muito não. Vocês sempre me perguntam de dietas, né? E a dieta tal e a dieta X. Gente, vamos pensar um pouquinho. Todas as dietas, elas vão trabalhar em cima de 2 pontos importantes. O ponto número 1, uma restrição calórica para induzir o seu corpo a pegar a gordura, os nutrientes ali que estão em reserva e queimar essa gordura. Então, a maioria das dietas impõe uma restrição calórica. E elas vão associar isso à redução de carboidratos ou redução de gordura. E aí você vai ter a dieta low carb, Atkins, Duncan, cetogênica, como variações disso que eu tô falando. Algumas vão ser mais agressivas, como por exemplo a cetogênica é extremamente agressiva. Outras vão ser mais brandas, né? Então se você for fazer uma dieta com um bom nutricionista, ele não vai fazer restrições desnecessárias. Ainda assim eu vou te falar que não funciona. E eu falo isso porque eu já fui uma boa nutricionista que fazia dieta e não funcionava no longo prazo também, né? Mas o que vai dizer aí o nome da dieta é essa abordagem, mas elas vão sempre girar em torno dessas 2 vertentes: restrição calórica, restrição de carboidrato, que pode ser severa, moderada ou muita restrição, e restrição de gordura, né? Que você vai ter aquelas dietas do tipo dos desnatados, do light, que é dessa época, porque na época que minha mãe me levou para ir pro endócrino, porque eu tava com colesterol alto, ele me passou tudo desnatado, né? Então, era esse o objetivo. E aí, o que a gente vai pensar?
Aí o que a gente vai pensar, né? Nessa insatisfação corporal, levando a pessoa a decidir por fazer uma dieta. Aí a gente vai ver o corpo brigando por sair dessa restrição. E como que isso acontece? Se você é um chefe de família e seu salário cai pela metade, né? Então vamos dizer que o chefe de família é o seu corpo e o salário é a quantidade de comida que você recebe. Qual que é a sua primeira posição como chefe de comida? É você procurar cortar Netflix, você procurar cortar Spotify, é você procurar diminuir o curso de inglês, você vai procurar cortar gastos, não é mesmo? Se você é o chefe da família e seu salário reduziu pela metade. Se você é o seu corpo é ótimo, né? No caso do corpo, a comida diminuiu pela metade, ele também vai dar os seus paranoé, minha filha. Porque assim, se ele tá recebendo menos, ele vai induzir um menor gasto. Isso é biológico, isso é comprovado. O metabolismo, ele se altera quando as pessoas fazem dieta. E não só ele se altera, como você vai ter o aumento da fome. Então, e aumento dos pensamentos em comida. É por isso que você vai ter pessoas pensando muito em dieta, pessoas falando muito de dieta. Agora mais não, porque eu só vou pra academia com fone de ouvido. Mas antigamente me dava angústia pra academia, porque eu só ouvia falar açúcar, carboidrato, proteína e suplemento e etc e tal. As pessoas, elas ficam obcecadas por esse assunto. Tem um estudo muito interessante, que é um estudo que simulou a restrição calórica que é feita na guerra, né? Com homens. E um dado muito interessante desse estudo é que os homens, antes de fazer a restrição, eles falavam de mulher, de futebol, falavam assim, os assuntos de homem, né? E quando eles começaram a fazer a restrição calórica, eles começaram a falar de comida, eles começaram a falar de receita, eles começaram a falar sobre alimentação, coisas, carboidrato, coisa que eles não falavam antes. Então, o seu cérebro, ele vai te proteger de inúmeras maneiras, né? Aumentando a sua fome, diminuindo o seu metabolismo e fazendo você pensar mais em comida. Esses são os principais efeitos biológicos do seu corpo tentando tirar da restrição. Então, quando alguém fala pra mim, Jéssica, comecei a fazer uma dieta e eu não sei o que aconteceu, eu tenho vontade de falar assim, amiga, eu sei, senta aqui que eu vou contar aqui uma historinha pra você. Então aconteceu que o seu corpo tava te protegendo de um perigo muito grande, que no caso era você mesmo, né? Que estava violentando o corpo, fazendo com que ele se adaptasse a uma restrição que não é nada confortável. E aí, eu quero trazer um outro ponto pra vocês, que foi até uma coisa que eu comentei hoje. Não, ontem, eu fiz um atendimento ontem. Às vezes eu trabalho de domingo, gente. Tem esses negócios aí que eu não conto aqui pra vocês, mas é verdade. Às vezes eu trabalho. Aí ontem eu atendi uma pessoa e eu tava falando pra ela sobre pessoas que mantêm o peso, né? E ele tava falando da esposa dele, que era uma pessoa que comia de tudo e sempre foi magra. E ele ficava impressionado, que a esposa dele comia de tudo e sempre foi magro. Aí a gente continuou conversando, depois ele falou assim, mas a minha esposa, ela come 2 fatias de pizza e aí ela fica satisfeita. Eu falei, interessante, né? Como ela não passa por nenhum tipo de restrição, ela não se priva de nada, ela tem uma facilidade muito maior de parar quando ela tá satisfeita, de parar quando ela tá cheia. Perceba pessoas que não fazem dietas, independente delas serem magras ou gordas, elas tendem a manter o peso delas. Não existe tanta variação, né? Essas pessoas, elas comem, e eu aposto que vocês conhecem dessas pessoas que têm o mesmo peso há anos. Às vezes, pessoas que comem mal e não engordam. Por que elas não engordam? Porque o corpo não está se sentindo ameaçado. Então, quando o seu corpo ele se sente ameaçado, e ele vai se sentir ameaçado toda e qualquer vez que você fizer uma restrição, seja ela com qualquer nome, inclusive o seu, ele vai entrar nesse modo avião, ele vai tentar te defender, e defender no caso de você mesmo, assim, é cruel, mas é verdadeiro. Coloca aí se vocês conhecem essas pessoas que mantêm o peso aí, magras ou gordas, tanto faz. O importante é quem não faz dieta consegue manter o peso. Quem faz dieta tá sempre oscilando, e sempre que volta, essa pessoa que eu atendi ontem, por sinal, ele começava a fazer dieta e tava com 80 quilos, aí começava a fazer dieta, emagrecia
quando voltava a fazer, quando parava, engordava tudo, ou às vezes ia engordando durante o próprio processo da dieta. Quando ele voltava a fazer dieta, ele já estava com 100 quilos. E ele chegou até os 120 quilos, assim, nesse processo. Sempre dando uma volta lá, né, no ciclo do fracasso, faz a dieta, engorda de novo e retomando, só que de um ponto piorado, né, um ponto maior. Tem variação de saúde para essas pessoas? Tiago, é normal que, assim, pessoas que não fazem dietas, têm uma boa relação com a comida, você vai ter uma variação ao longo dos anos, uma variação gradual, não é uma variação muito grande, mas que pode chegar até 5, 10 quilos, né, ao longo de décadas. E é normal que a gente varie entre 2 a 4 quilos, assim, no ano. Isso, principalmente as mulheres vão variar bastante, por conta do período do mês, né? Então, variações menstruais e tal fazem com que a mulher realmente em algumas épocas fique mais inchada e com isso tem uma tendência a acumular peso. Mas eu não tô falando dessas variaçõezinhas, eu tô falando desse processo de engorda e emagrece que é muito grande em pessoas que fazem dietas, mas pessoas que não fazem dietas ficam lá com o mesmo peso a vida inteira, né? Nunca nem sabe quanto pesam. Eu sou essa pessoa, eu nunca sei quanto que eu peso. Eu me peso quando, sei lá, eu vou no médico e aí o médico fala que é pra pesar. Eu vou lá e peso, mas aquele número da balança não me diz nada. Até porque eu consigo ficar muito satisfeita com um corpo e não tão satisfeita assim com o mesmo corpo, só que no mesmo peso, porque o espelho me dá esse referencial muito melhor, né? Mas a variação no meu peso pode variar 1, 2 quilos, mas nada que chegue a ser muito grande, que é o normal, né? Então você vai ter essa variação. Como eu sou pequena, a variação é pequena. Se eu fosse maior, mais alta, essa variação poderia, em vez de ser 1, 2 quilos, poderia ser 2, 4 quilos, isso ainda seria normal, tá? Além disso, as dietas, elas vão levar a um abalo psicológico e emocional. E eu vou explicar como. Vocês lembram que eu falei que quando você está num estado de fazer dieta, você pensa mais em comida? Então você vai estimular pensamentos em comida. Isso vai fazer com que você, vivendo em sociedade, você precise abrir concessões. Porque às vezes a sua vida social está acontecendo, ou porque às vezes aquela comida que foi proibida, ela se torna muito importante na sua vida. É tipo a coisa mais importante da sua vida é você comer pudim. Às vezes pudim era uma coisa que você nem ligava tanto. É muito comum, né? Eu atender pessoas que antes de fazerem dieta, não eram tão fãs de chocolate, né? Gostavam de chocolate normal, comia de vez em quando, e que depois de fazer dieta começaram a ficar obcecadas por chocolate. E isso, o efeito proibitivo das coisas, da comida, gera esse efeito de supervalorização. Então você sempre vai querer aquilo que é negado pra você. Pensei na sua vida, pra pensar em outras coisas, assim, quando você não podia fazer certas coisas, né, que você queria fazer escondido, né, quando você... minha mãe não me deixa pra sair. Gente, a minha vida na adolescência girava em torno de criar estratégias pra sair. Hoje que eu posso sair, caju em caju me dá vontade de sair. E hoje eu não devo satisfações a ninguém. Então, tudo na sua vida que for estritamente proibido, você vai ter uma tendência a supervalorizar. E quando você faz isso com a comida, é extremamente preocupante. Porque a comida, ela vai estar envolvida em muitos cenários, né? Então, a comida ela pode estar envolvida, por exemplo, em reuniões de trabalho, que você vai marcar com o cliente num restaurante, numa reunião que vai demorar mais, que vai ter um coffee break, num curso que vai ter um coffee break, numa reunião de família, né? Num Dia dos Pais, um Natal, vai ter comida envolvida. E a partir daí, você vai ter... a pergunta da Rédia é bem legal aqui, da Ri. Daí é bem legal. Daqui a pouco eu respondo. E a partir daí, você vai ter o quê? Os processos em que você vai abrir exceções e você vai perder o controle. Então, você vai perder o controle porque aquela comida era proibida e aí você vai comer. Aí você não deveria estar comendo, né? Porque você está de dieta, afinal de contas. Isso faz com que você, sabendo que aquilo ali era uma coisa que você não deveria estar fazendo, que você se exceda muito mais com aquilo, né? Não é feito já que eu comi, vou comer a travessa inteira, ou vou comer até passar mal, ou vou dar estrago pro restaurante. E a partir daí, esses pensamentos, eles vão sendo motivados a ações que destroem o seu psicológico no dia seguinte.
Ou às vezes no mesmo dia, né? Quando você chega e você tá lá passando mal, muitas vezes induzindo comportamentos bulímicos, porque você se exagerou. E esse processo de estar exagerando com a comida, ele vai acontecer sempre de acordo com as restrições. Então, uma coisa que é muito problemática é se falar de comer emocional, por exemplo, com pessoas que fazem dietas. Porque qualquer ser humano, se eu fizer uma dieta, gente, eu vou começar a ter problemas com a comida. Porque a dieta faz com que você tenha problemas emocionais com a comida. Porque ela vai fazer você pensar, vai fazer você querer e você não pode. Aí você vai fazer e você vai fazer um negócio que você não queria fazer, mas você quis fazer porque estava gostoso. E aí você vai comer demais. Então, é realmente complicado você atribuir a pessoa, não, é comer emocional? Não, não é comer emocional, é dieta, amor. Comer emocional é outra coisa, né? Então, você tá fazendo dieta mesmo. E isso tá gerando essa consequência. E a pergunta da Rê é: o que eu preciso fazer pro meu corpo parar de se proteger de mim mesma? Parar de atacá-lo, né, amiga? Então, quando você parar de fazer dieta, melhorar a sua relação com a comida, o seu corpo ele começar a se sentir seguro e protegido e ativo, né? E atividade física realmente é importante, aí sim ele vai parar de te defender. Mas por enquanto, ele vai estar lá no modo avião, economizando a bateria. Vai estar assim, sabe quando o seu celular tá tão sem bateria que você desliga a luz? Pra você fica vendo tudo no escuro pra economizar a bateria. É o corpo de vocês aí que faz dieta. Trazendo verdades. E além disso, você vai piorar a sua relação com a comida, né? Então, você vai piorar a sua relação com o seu psicológico, com o seu emocional e com a comida. E você vai começar num processo de culpabilizar a comida. Então, a pessoa que eu atendi ontem, por sinal, né? 20 anos fazendo dieta. E ele não come com frequência nem arroz, nem feijão, nem macarrão, porque ele associou que isso engordava. E durante nessas 2 décadas de dieta, ele só fez engordar. Então você começa a encontrar vilões e terceirizar a responsabilidade do emagrecimento. Ou seja, nossa, eu não engordo porque eu sou formiguinha. Quantas vezes eu já vi isso? Eu não engordo, eu não emagreço porque eu sou formiguinha, eu gosto muito de doce. Mas, gente, não é o doce, porque eu também gosto de doce, né? É a maneira como você se relaciona com o doce que vai dizer se você vai engordar ou emagrecer. E como melhorar a relação com a comida, o que pensar quando for comer. Como melhorar a relação com a comida parando de fazer dieta, né? E entendendo a permissão incondicional para comer. Eu até tinha anotado aqui, mas vou adiantar esse assunto, já que você perguntou. Existe uma diferença muito grande entre a permissão incondicional para comer e o intervalo entre as dietas. Vocês confundem muito isso. E eu atendo muita gente que fala para mim: Jéssica, faz muito sentido isso que você fala. Muito sentido isso que você fala. Inclusive, eu implementei. Não faço mais dieta. Assim, eu escuto isso demais. Mas eu ainda tenho muita dificuldade com o final de semana. Que aí eu tento me controlar durante a semana. Mas aí, final de semana, eu continuo exagerando. A pessoa tá o quê? Dizendo que não está fazendo dieta. Mas a cabecinha dela está fazendo dieta. Ela tá ali na mentalidade da dieta e ela tá exagerando. Então, quando eu falo de permissão para comer, eu não tô falando de intervalo entre dietas, em que mais do que isso, você não liga o foda-se só no final de semana, você liga o foda-se durante uns 15 dias, enquanto você tá tentando respirar um ar puro para voltar a fazer uma nova dieta. Geralmente, quando as pessoas fazem isso, elas procuram o quê? Trocar de nutricionista, trocar de dieta, ou simplesmente tapar o nariz e ir, né? E fazer isso acontecer. Então, essa relação com a comida, ela vai ser trabalhada aos poucos. É muito importante que você entenda que é necessário um tratamento. Então, sozinha é possível, mas vai ser um pouco mais difícil do que se você tiver... Um pouco não, muito, né? Por isso ser sincera. Vai ser mais difícil do que se você tiver um acompanhamento. Então, o acompanhamento vai fazer com que você cesse essas questões com a comida, né? E aí você vai ter os sabotadores externos, que vão ser essas despedidas, essa maneira de olhar para a comida, achando que a comida é uma vilã, essa maneira de criar escassez, do tipo assim, ó, toda vez que você vai comer um bolo de chocolate, o pensamento e o seu comportamento é como se fosse o último bolo de chocolate que você está comendo na sua vida. Então,
Não é um pensamento de que bolo de chocolate é uma coisa que você pode comprar em qualquer shopping, em qualquer padaria, ou que você pode fazer. Não, é um pensamento de que aquele é o último bolo de chocolate. Isso é um sabotador externo, né? São coisas que você cria no seu meio que não existem, porque a menos gente que você estiver viajando e que você estiver falando de uma comida que só tem em um determinado país, dificilmente as comidas elas são de fato escassas, né? A escassez é a gente que vai criando. Então, a escassez é um grande sabotador interno. Mônica, o tratamento ele precisa ser feito com um nutricionista que seja especialista em comportamento alimentar, ou um terapeuta nutricional, e muitas vezes é indicado um psicólogo em conjunto, tá? Aí vai depender muito do caso. Então, algumas pessoas que eu atendo não fazem tratamento com psicólogo, mas a maioria faz. Então, não é um padrão. Quando eu acho que a pessoa precisa de psicólogo, eu indico. Mas não é uma obrigação, tá? Então depende muito do caso. E isso vai fazer com que as despedidas levem o quê? A exageros. Aí você soma os exageros, mais o metabolismo já no modo avião, mais o aumento da fome no dia a dia. O que isso vai levar? Ganho de peso, minha gente, ganho de peso. Então é por isso que as pessoas elas chegam no final de ciclo de dietas com um peso maior do que quando elas começaram aquele ciclo. E aí elas vão começar uma nova dieta já com um peso maior. E isso vai se repetindo e se repetindo num loop infinito até o ponto em que a pessoa fica com obesidade, em que a pessoa precisa fazer uma intervenção mais grave, uma bariátrica que seja, né? Um outro sabotador interno ou externo, que é muito, muito comum e que atrapalha muito o processo, é se pesar, o hábito de se pesar, né? Então, eu acabei de falar, porque alguém perguntou sobre a variação de peso, né? Então, eu falei que uma variação de peso de 2, 4 quilos, a depender do mês, principalmente das mulheres, é normal. Isso não significa que ela esteja mais gorda. Isso significa que ela pode ter essas variações, porque ela tá com o intestino às vezes obstipado, porque tá com mais retenção hídrica. Então vai ter essas variações no corpo feminino, que são maiores do que no corpo feminino, porque a mulher tem um sistema reprodutor. E tendo um sistema reprodutor, ela vai ter fases em que aumenta a quantidade de líquidos no sangue, líquidos no sangue foi ótimo. A quantidade de líquidos no corpo, inclusive aumentando a quantidade de sangue. E se a mulher for grávida, por exemplo, uma parte daquele peso é aumento de fluidos. E por isso que, enfim, é tão problemático ficar ali julgando aquela mulher que tá grávida e já tá passando por um processo tão difícil, né? Com tantas opiniões o tempo inteiro, ainda ficar ouvindo comentários sobre o peso, sobre quanto engordou, quanto deixou de engordar. Mas, fazendo esse adendo sobre grávidas, né? A balança, ela é um sabotador externo que ela é muito prejudicial. Eu vou explicar por quê. Quando você se pesa e aquele número, ele não tem um efeito neutro no seu psicológico. Ele tem um efeito de valor, do tipo, estou me esforçando e a balança precisa mostrar isso. Se a balança não mostra isso, e aí a balança vai mostrar que você não emagreceu nada, isso naturalmente te desmotiva e te faz tomar decisões. Esse é o principal ponto. A balança faz você tomar decisões, e decisões que não são assertivas. Decisões de, eu não estou emagrecendo mesmo, então eu vou comer. Ou decisões de, já que eu estou emagrecendo, eu vou comer. Perceba que a gente não está falando de permissão para comer. A permissão ela é diferente, ela não é influenciada de já que eu estou emagrecendo, ou já que eu não estou emagrecendo, não, eu estou com vontade, eu posso comer, a comida não me domina, eu vou lá e como. Quando você tem esse viés da balança, isso faz com que você tome decisões isso faz você tomar decisões que interferem no seu processo de emagrecimento. Isso faz com que você tome decisões que sabotam o seu processo de emagrecimento, independente do que tiver acontecido com a balança. Então a balança pode diminuir e você tomar decisões ruins, pode mostrar a mesma coisa e você tomar decisões ruins. E se ela aumentar, aí você vai tomar decisões mais ruins ainda, né? Porque além de você poder ser influenciado a chutar o balde, já que você está engordando mesmo se esforçando, então para que se esforçar, né? Você pode ser influenciado também a fazer
uma dieta mais rigorosa, a de repente tomar anabolizante, a tomar termogênico, a tomar medicamento, a fazer tudo ao mesmo tempo, porque a balança mostrou que você está ganhando peso. Então, isso é extremamente problemático e é um grande sabotador externo que precisa ser eliminado para que você consiga emagrecer com qualidade, com segurança. A Rosa está perguntando, você diz que é pra fazer dieta, parar de fazer dieta. Então, o que fazer, Rosa? Você precisa fazer um tratamento, tá? Então, assim, eu trabalho com isso, então eu tenho cursos direcionados para isso, tenho atendimentos individuais. Você pode também seguir o que eu tô falando aqui, porque eu tô falando já tem uns meia hora sobre o que você precisa fazer. Então, cola aqui que vai dar bom. Oi, Jennifer. Aprendi a não me pesar, só reparo na roupa. Que legal, não tenho problemas com pesar diariamente. A gente consegue curar o metabolismo? Isso é uma pergunta muito interessante. Então, Pri, você não consegue curar porque isso não é doença. O que acontece é que esse metabolismo, ele é como uma onda. Ele vai estar, a onda, ela é motivada por outras coisas que acontecem, né? Eu não sei explicar como é que a onda mas tipo assim, o resultado da onda é um resultado interno. Foi um péssimo exemplo que eu não sei explicar, mas então vocês vão fingir que eu não falei isso e vão falar de outra coisa, né? Então o metabolismo vai acontecer por causa do que você está fazendo. É uma ação e reação. Quando você para de fazer dieta, o seu metabolismo ele vai ter um tempo para entender que um novo cenário aconteceu. É como se você estivesse passando fome mesmo, você estivesse ali sem dinheiro, sem recursos, e você parou de passar fome. Então, naturalmente, no período em que você volta a comer, você vai comer exagero, o seu corpo ainda vai estar com muita facilidade de ganhar peso, porque você passou fome e você emagreceu. Mas depois de um tempo que ele vai ver, nossa, não tá faltando nada, isso se acalma. Esse processo ele vai se acalmar. Em relação aos processos de dieta, vai demorar um certo tempo realmente para restabelecer a questão do metabolismo. Só que conforme você vai sem fazer restrição, melhorando a sua relação com a comida, treinando e dando outros estímulos para o seu corpo, né? Então, principalmente, diminuindo a quantidade de vezes que você pensa em comida. Isso é muito importante. Muito importante. Quem faz dieta pensa muito em comida. Esse é um sabotador que precisa mudar. E como é que você muda isso? Pensando em outras coisas. Como é que você faz pensar em outras coisas? Tendo uma vida mais preenchida, né? Então, tendo hobbies, tendo coisas interessantes, estudando. Então, você começa a perceber que emagrecer é um negócio que é um babado que precisa ser olhado com muita cautela, né? Para que você consiga fazer isso de uma maneira interessante. O índice glicêmico, ele é importante, mas honestamente as pessoas supervalorizaram demais o índice glicêmico. Então tem coisas muito mais importantes do que ficar alucinando com o índice glicêmico. E essa é uma maneira muito, muito sensacionalista de você julgar os alimentos, porque não é nos alimentos. E quando você faz isso, você piora a sua relação com a comida. Se eu parar de fazer dieta e voltar a comer normal, eu não vou engordar mais ainda? No primeiro momento possível que você engorde. Isso vai acontecer se você parar de fazer dieta ou você fazendo a dieta, porque vai ter uma hora que você vai cansar. A diferença você pode fazer esse processo de uma forma acompanhada, você pode fazer isso com supervisão, você pode fazer isso trabalhando o seu psicológico, ou você pode simplesmente chutar o balde, engordar um monte e aí depois se ver fadada na ideia de que precisa fazer uma nova dieta. Então é assim que acontece. Outro sabotador externo que é muito importante, estou gostando de vocês interagindo, viu? Podem continuar. Outro fator que é um sabotador externo, que atrapalha muito o processo de emagrecimento, é a questão de aplicativos de celular. Esses aplicativos de contagem de calorias, esses aplicativos que fazem um controle, né?
Isso é extremamente problemático, porque vai fazer, novamente, você pensar muito em comida. Tudo que eu tô dizendo que não é pra vocês fazerem. Pensar muito em comida, porque você vai estar o tempo inteiro precisando pensar, contabilizar, anotar, botar no aplicativo que você tá comendo. Isso faz com que você julgue os alimentos. Então, vai ter alimentos que você vai julgar como engordativos. E esses alimentos, você vai ter uma piora da relação com eles. Ou seja, os alimentos que você vai ter dificuldade. E aí você vai falar frases do tipo, mas eu não tenho maturidade para comer tal coisa. Eu não tenho maturidade para comer biscoito. Eu não tenho maturidade para comer frutas desidratadas. Eu não tenho maturidade para isso. Eu não tenho maturidade para aquilo. E aí você vai exagerar com essas comidas. E isso é uma coisa que os aplicativos potencializam muito, essa culpa ao comer e os exageros decorrentes disso. E isso faz com que você, muitas vezes, você reprima os seus desejos para não colocar no aplicativo, ou ainda que no dia que você comeu, você vai chutar o balde mesmo, porque você vai cagar a contagem lá do aplicativo, ou você não vai contar naquele dia, você vai começar no dia seguinte. Então, assim como a balança, isso também te faz tomar decisões. E decisões não assertivas, né, Miglis? Completamente decisões horríveis para o seu processo. Então, esse é um processo muito importante quando a gente pensa, né, nesse processo. Eu falei processo 80 vezes, relevem. Isso é muito, muito importante a gente começar a pensar nesses gatilhos que te fazem, e isso é muito, muito comum, né, nesse rumo fitness, né, nessa cultura fitness, dizer que isso, nossa, pesar todo dia, pesar alimentos, contar o que come, saber as calorias, isso é sinal de foco. Não, isso não é sinal de foco, isso é sinal de neurose, e isso vai piorar o seu processo, funcionando como um sabotador do seu próprio objetivo, né? E uma coisa muito importante também é pensar na sua rotina. Se você está trabalhando 12, 14 horas por dia, às vezes jornada dupla, jornada tripla, enfim, o que você vai entender, né, da vida de uma pessoa que está trabalhando demais? Ou que está colocando muito foco, só faz estudar da vida, sei lá, está estudando 14, 16 horas para um concurso público. A gente está percebendo que na vida dessa pessoa, por algum motivo, que não cabe a mim julgar, né? Então eu estou aqui apenas alertando. Por algum motivo que não cabe a mim julgar, essa pessoa, ela está dando total foco na vida dela a uma área da vida, às vezes a duas. E com isso, ela está extremamente apática em relação aos outros pontos que são importantes na vida dela. E apática em relação ao processo de sentir prazer. Isso faz com que as pessoas que escolhem essa rotina, ou são obrigadas a essa rotina, porque nem sempre é uma escolha pessoal, às vezes é o que tem para hoje mesmo, sintam necessidade de sentir prazer. E aí o que vai dar um prazer imediato para aquela pessoa, um prazer rápido, um prazer efêmero, às vezes um prazer barato, é a comida. Então a gente começa a pensar numa esfera muito maior, que se a vida da pessoa não estiver minimamente equilibrada. Quando eu falo minimamente equilibrada, é minimamente mesmo, viu? Porque a ideia de que a vida de alguém é perfeita é só coisa de rede social. A vida de ninguém é perfeita, mas quando eu falo minimamente organizada, é que as áreas da vida não estão mortas, né? Que a pessoa, ela está tendo ela está se relacionando, ela tem uma vida social, ela tem uma vida sexual, seja com ela mesma, seja com o parceiro. A pessoa, ela tem uma vida financeira que ali, mal das pernas, né? Mas dá pra fazer uma coisinha. A pessoa, ela tem prazer com outras fontes, e aí a comida, ela pode voltar ao lugar de comida. Porque perceba, se eu tô falando de uma pessoa que tem uma vida sequestrada por uma área da vida, essa pessoa vai ter muito mais dificuldade de se equilibrar com a comida. Porque tá faltando muita coisa na vida dessa pessoa e a comida tá preenchendo esses espaços vazios. Então, se isso está acontecendo com você, é importante que você reveja a sua rotina, né? E de repente, abra espaços, mesmo que pequenos, para que você possa fazer outras coisas, né? E aqui não cabe, nem nessa live, porque não é o tema dessa live, e nem
para mim falar sobre o que você deve fazer. Mas busque hobbies, busque prazeres. O prazer de um não é diferente do prazer de outro, né? Tem gente que morre de amores por pintar aquelas mandalas para desestressar. Aqueles negócios me estressam, eu não tenho paciência para aquilo, não dá certo para mim. Então cada pessoa vai funcionar de um jeito diferente, mas a rotina ela pode funcionar como um importante sabotador que precisa sim ser olhado, ser administrado para que você consiga ter resultados melhores, para que você consiga ter resultados diferentes. Além disso que eu falei, né, desses sabotadores, eu preciso falar para vocês que a insatisfação corporal, a baixa autoestima e o reforço social de que o emagrecimento ele está ligado a uma espécie de juízo de valor, de que quem consegue gerenciar o seu peso consegue gerenciar a vida. Eu já ouvi essa frase. Não, conheço pessoas altamente desequilibradas e que têm um peso estável. Isso faz com que as pessoas se motivem a fazerem estratégias e fazerem intervenções que são muito danosas pro corpo e que vão retroalimentar tudo isso que eu acabei de falar e que vai dar muito, muito ruim, que vai acabar com a sua saúde, que vai acabar com a sua qualidade de vida e que vai fazer com que você, ao invés de precisar perder 2 quilos, você termine precisando perder 20 quilos no intervalo de 5, 10 anos, né? Então, 20 quilos, olha, eu ainda tô... Pode ser bem pior que isso, né? Então, esses foram alguns dos sabotadores externos. Então, na aula de quarta-feira, eu vou falar também sobre outros assuntos relacionados a esses processos de autossabotagem. No dia 6, né? Sexta-feira, eu vou abrir a oportunidade para quem estiver dentro do grupo do WhatsApp de fazer as inscrições por um preço diferenciado e com bônus especiais de inauguração, né? Então, o lançamento dos Sabotadores Invisíveis. E os Sabotadores Invisíveis vai ser um curso em que eu vou direcionar você para todos os sabotadores em que não estão relacionados com alimentação. Não é um curso sobre o que você vai fazer para comer. Não, é um produto sobre, e você já viu muito sobre comida, vamos ver sobre outras coisas, para que de fato você consiga ter um resultado diferente, né? Então eu tenho essa premissa de que não é fazendo as mesmas coisas que você vai ter resultados melhores. É fazendo coisas diferentes que você vai atingir resultados possivelmente diferentes, né? Então, para quem quiser a minha ajuda, o meu acompanhamento, o meu direcionamento, então vai existir essa possibilidade. Você precisa estar no grupo do WhatsApp. Esse grupo tá no link, esse grupo tá nos stories. Eu vou colocar esse link aí também. Assim que eu acabar essa live, vou colocar lá nos stories. Mas é muito importante que você esteja nesse grupo. Não é um grupo de falatório, tá? Inclusive, o grupo fica a maior parte do tempo privado. Eu abro às vezes pra gente discutir, pra que vocês falem de como vocês acharam a live, etc e tal, mas em geral eles mantêm só pra avisos mesmo, em que eu falo sobre avisos. Oi Lula, saudade de você. E então vai ser assim, tá? Então, quarta-feira e quinta-feira a gente vai ter aula. Quem gostou da aula de hoje, já se programa às 9 horas, quarta e quinta, vamos ter aula novamente. E é isso. Espero que vocês tenham gostado, né? Um beijo. Se gostou, manda um amigo aí assistir. Vai ficar salva por 24 horas. Beijo grande pra você e até a próxima aula. Tchau, tchau. Quarta-feira, 9 horas, tá? Não vai esquecer.